Olá pessoal, vamos para a aula 383, eletrização por indução. Antes de ver propriamente a eletrização por indução, que é o nosso terceiro processo de eletrização, já vimos atrito, já vimos contato, nós vamos ver primeiro o que é indução apenas. Um detalhe interessante é que a indução ela vai acontecer com os condutores. O que é um condutor mesmo? Condutor, como os metais ou como uma solução iônica, possuem cargas livres, ok? Não estou dizendo que um condutor está carregado, ele possui cargas que podem se movimentar livremente. Então, vamos pegar uma esfera condutora, e essa esfera condutora, ela é neutra inicialmente. E eu vou colocar aqui só para que a gente entenda algumas cargas positivas, e se ela é neutra, tem que ter o mesmo número de cargas positivas e negativas. Certo? Só que sendo condutora, há cargas negativas livres, há elétrons livres, cargas que podem se movimentar facilmente ali dentro desse condutor. Nós vamos aproximar dessa esfera neutra um outro corpo, pode ser uma outra esfera, por exemplo, carregado negativamente. Tá? Um corpo com excesso de cargas negativas, muito mais cargas negativas. Esse corpo previamente carregado, não sei se foi por contato, por atrito, previamente carregado, esse corpo é chamado de indutor. O indutor, ó, o sufixo or, é o causador da indução. A esfera negativa atrai ou repele os elétrons? Notem que os elétrons, por que os elétrons são importantes? Porque eles é que poderão se movimentar de um lado para o outro. Negativo da esfera, do indutor, com o negativo das cargas livres, haverá o quê? Uma repulsão dessas cargas livres. Notem que aqui, ó, o que vai acontecer? Nesse corpo eu terei um acúmulo de cargas negativas do lado oposto do indutor negativo, porque o indutor causou então um movimento de uma extremidade para outra extremidade. Então, se essa esfera ficou negativa desse lado, e por que ela ficou negativa? Porque os elétrons foram para o lado esquerdo. E por que ela ficou positiva? Ó, cuidado! Ela ficou positiva porque cargas positivas foram para a direita? Não. Ficou positivo porque ficou faltando elétrons. E por que ficou faltando elétrons? Porque eles se movimentaram da direita para a esquerda. Esse ato aqui de pegar aquele corpo que estava inicialmente neutro e separar as cargas, deixar um lado negativo e outro lado positivo, se chama indução. Então, a indução é a separação de cargas. E como é que vai se chamar? Como é que vai se chamar esse corpo após sofrer a indução? Né? Ele vai se chamar separação de cargas no induzido. Então, tem o indutor, que é o causador, e o induzido, que era aquele corpo que estava previamente neutro e que agora, nota, importantíssimo isso, presta atenção. Esse corpo está carregado ou não está? Lembra o que era um corpo carregado? É aquele corpo que tem elétrons a mais ou a menos. Olha aqui, 1, 2, 3, 4 cargas positivas. 1, 2, 3, 4 cargas negativas. 4 positivas e 4 negativas. Eu te pergunto, o que acontece aqui? A carga total nesse processo continua uma carga total nula. Por que continua uma carga total nula? Porque não entrou e nem saiu elétrons. Eu só separei. Alguns devem estar perguntando, professor, posso chamar isso de polarização? Ah, eu já vi provas, né, chamarem isso também de polarização. Rigorosamente não é. Rigorosamente a indução acontecerá nos condutores. A polarização, por sua vez, é um pouquinho diferente, que é o seguinte: a polarização vai acontecer com isolantes. Isolantes, tá? Isolantes não possuem cargas livres.
Eu vou te dar um exemplo de um isolante importante que é a água pura, não é água com sais. A água que a gente toma, pessoal, é uma água que tem condutividade. Isso aqui é uma água pura, só H2O. A água pura, ela é isolante. Ó, a água pura é isolante, não tem cargas livres, mas a molécula d'água tem polaridade. Ela é polar, pelo fato do formato da molécula d'água ser angular, ter aqui 109 e poucos graus entre esses dois hidrogênios, há uma polaridade, fica negativo de um lado, a nuvem de elétrons fica deslocada para o oxigênio, e um lado positivo. Então a molécula é polar, a molécula d'água. Então eu vou representar as moléculas d'água por positivo e negativo. Nota, ela não está carregada, ao total ela é neutra. O que tem é uma polaridade na molécula d'água. Então, quando eu pego um copo d'água, as moléculas estão ali aleatoriamente distribuídas. Sabe o que vai acontecer se eu colocasse... Aqui eu botei um bastão negativo. Se eu colocasse um bastão ou um corpo positivo aqui, não ia ter como ir elétrons de um lado para o outro, que não tem elétrons livres em corpos isolantes. Mas há na água uma organização daquele dipolo, assim é chamado dipolo, quando tem positivo e negativo, daquele dipolo da molécula d'água. De maneira que, se isso aqui é positivo, todos os negativos da molécula d'água se organizam de maneira ao lado negativo ser atraído pelo lado positivo. E há uma organização das polaridades que já existem. Tu vê que não teve movimento ordenado de cargas, mas o efeito disso aqui será parecido ao efeito da indução. Agora, interessante a diferença, ó. Polarização, corpos isolantes, só organiza. Indução vai cargas negativas de um lado para o outro lado. Agora, qual é o grande efeito? Pessoal, presta atenção nisso aqui. O efeito da indução ou da polarização, tá? Ou da polarização também. Polarização também vai acontecer o mesmo efeito. Quando eu pego um corpo carregado, vou pegar um bastão positivo, por exemplo, e aproximo, vou pegar aqui um condutor neutro. Se eu botei 4 positivas, vou botar 4 negativas ao contrário, agora acumuladas do lado direito, porque o bastão positivo induz a vinda de elétrons da esquerda para a direita. Vocês concordam que a carga total aqui continua zero, continua neutra? O que aconteceu é que essa esfera está induzida, ok? Pelo indutor, bastão previamente carregado. Bom, o que vai acontecer, a gente pode até botar isso aqui, sei lá, pendurado aqui numa cordinha, depois nós vamos ver o eletroscópio, tá? É que esse lado negativo aqui, ele é atraído pelo bastão, tem uma força de atração. Tá? O lado positivo puxa, princípio da atração e repulsão, o lado positivo atrai o negativo. E o lado positivo é repelido. Só que nós vamos ver que a força em módulo de atração sempre será maior em módulo que a de repulsão. Então, apesar de eu ter um lado atraído e um lado repelido, se eu tenho sempre mais atração que repulsão, sabe o que acontece no total aqui? Olha o tamanho da flecha, eu até botei uma flecha grande para atração e pequena para repulsão. A força resultante sempre será de atração. Então, o que eu quero que vocês anotem aí é o seguinte: todo corpo carregado, positivamente ou negativamente, atrairá um corpo que está neutro. Por que vai atrair um corpo que está neutro? Porque naquele corpo neutro pode acontecer ou um fenômeno ou outro. Ou no corpo neutro acontecerá a indução, e aí o corpo carregado atrai o neutro, ou pode acontecer também a polarização no corpo que é isolante. Por exemplo, você pegar um filete d'água, faz isso em casa, muito fácil de fazer. Pega uma régua
e pega um papel toalha áspero assim e esfrega, eletriza por atrito e por atrito pega aqui, ó, um bastão, sei lá eu, negativamente carregado e aproxima de um filete d'água. Sabe o que vai acontecer? Esse filete d'água vai ser atraído, vai ver ele quebrando, assim, vai ver tipo uma mágica, assim, vai ver ele se desviando para o lado do filete d'água aqui porque ele está carregado. Mas notem, o que muita gente pode achar? Ah, se isso aqui é negativo, então isso aqui é positivo? Princípio da atração e repulsão. O que eu quero que tu acrescente aí então agora é o quê? É que a atração não é exclusiva de sinais contrários. Se eu falo que um corpo é positivo, se o cara fala que o corpo é positivo, o que está sendo atraído ou pode ser negativo ou pode ser neutro. Então tu vai anotar isso aí, bem importante aí para nós entendermos a eletrização por indução. Ainda não vimos eletrização, só vimos o que é indução e o que é polarização e o efeito dessa indução. Antes de aprender eletrização por indução, nós vamos ter que aprender o que é o fio terra. O fio terra é adequado ser instalado em todos os equipamentos, porque é um fio de segurança. Por que é um fio de segurança? É um fio que vai do equipamento, por exemplo, do chuveiro, até, né, ele vai por dentro da instalação elétrica e no lado de fora da casa das pessoas, às vezes nem fica visível isso, é enterrado esse fio. Por isso o fio terra, ele é enterrado mesmo. Tá? Existem até normas de como fazer um fio terra melhor, um aterramento, quantos metros para baixo. Tudo bem, não é esse o nosso caso. O fio terra ele serve, então, para quê? Qual é um dos objetivos do fio terra? De descarregar um corpo que está carregado. Então, se nós tivermos um corpo, por exemplo, temos um corpo aqui que está, sei lá, positivo, ele tem elétrons a menos, tá? Sei lá, o teu chuveiro por algum motivo ficou carregado com carga. Ao invés de tu encostar no chuveiro e ele te dar um choque, porque o choque é fazer esse movimento de cargas elétricas passando pelo meu corpo, aí eu levo choque, ao invés de eu levar choque, sabe o que vai acontecer? Eu ligo a esse corpo o quê? Um fio terra. Olha o símbolo, isso aqui já pareceu um neném. Ó, o símbolo do fio terra. Tá? Ó, então, 3 riscos, né, e vai diminuindo o tamanho, assim, paralelos. Quando eu coloco o fio terra, para descarregar o corpo, o que a Terra vai fazer? A Terra vai mandar ou retirar elétrons de acordo com o que o corpo necessite. Então, descarregar o corpo. Esse corpo aqui, para ser neutro, está faltando elétrons. Então, o que a Terra faz? A Terra manda elétrons para o corpo. Mais tarde, nós vamos entender o porquê que a Terra faz isso. Nós vamos entender, só que nós temos que entender de potencial elétrico primeiro. Então, esse corpo aqui que estava positivo ficará neutro, ou seja, a Terra vai mandar 4 positivas e 4 negativas, ficou neutro porque estava aterrado. Ao contrário, se eu tenho um corpo negativo, olha aqui, 4 positivas e 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativas. O que vai acontecer? Vai acontecer que se eu ligar o fio terra, agora ao contrário, o fio terra vai retirar o excesso de elétrons, deixando então o corpo neutralizado, tá bom? Então o corpo vai ficar neutro, certo? Então qual é a função do fio terra num primeiro momento? Descarregar o corpo. Por isso que tu vai encontrar lá, geralmente é um fio verde, às vezes um fio verde e amarelo. Esse fio que vem no micro-ondas, numa máquina de lavar, é um fio para não levar choque na máquina, algum excesso de carga, e para não queimar. Geralmente é usado também para segurança, para que o equipamento não queime. Agora, como é que nós vamos nos utilizar do fio terra para eletrização? O que nós vamos fazer? Nós temos alguns passos a seguir aqui. Olha só. A primeira coisa, o passo A, é aproximar um bastão carregado. Como é que nós chamamos mesmo esse bastão carregado? De indutor. Então eu vou aproximar, sei lá, vou aproximar um bastão positivo. Podia ser negativo também. Quando eu faço isso, tu já sabe o que vai acontecer. Tu vai induzir, tu vai fazer com que essas cargas, isso aqui é o condutor, uma esfera condutora, se acumulem
desse lado. Então, ó, 4 negativas e 4 positivas, nessa etapa, ainda está neutra essa esfera. Agora, o que acontece se na presença de um indutor, eu aterrar uma esfera que estava previamente neutra? O que acontece? Olha ali, vou aterrar então agora, olha o que vai acontecer. O bastão tinha 1, 2, 3, 4 elétrons, vai induzir a subida de cargas negativas. Então, notem que se eu pegar um corpo neutro, aqui está neutro, e ligar o terra, o que vai acontecer? Ele vai continuar neutro. Agora, se eu pegar um corpo que está neutro, aterrado e aproximar o indutor, eu induzo ou a subida, porque foi um bastão positivo, positivo atrai elétrons da Terra, ou, se fosse um bastão negativo, ia repelir os elétrons do corpo para a Terra. Notem, então, que nesse momento aqui, com um corpo que está aterrado e eu aproximei o bastão, aqui o corpo já está carregado. Por que ele já está carregado, professor? Mas aquele corpo não está aterrado. Ele não deveria estar neutro? Ah, boa pergunta. Se o corpo está aterrado e não tem nenhum outro corpo induzindo nada aqui, ele vai ficar neutro. Agora, um corpo que está aterrado e foi aproximado do indutor, ficará carregado. E mais, ficará carregado aqui com carga contrária ao indutor. Se eu aproximei positivo, o corpo já está carregado negativamente. Se eu aproximar negativo, vai ficar positivamente. Bom, mas por que tem esses outros passos? Ah, é porque se eu afastasse o bastão nesse momento, todas aquelas cargas que eu induzi subir, elas iriam descer de volta. Então, como é que eu carrego o corpo e mantenho a carga? Ah, olha o que eu faço. Ó, 1, 2, 3, 4, 5... Tá ali, várias cargas elétricas, está aqui, ó, eu antes de afastar o bastão, antes de afastar o indutor, eu vou desligar o fio terra, porque aí ao desligar o fio terra, eu impeço a volta daqueles elétrons. E por último, então, o que eu vou fazer aqui? Vou desligar o fio terra, vou desligar o terra, para não permitir a volta dos elétrons. E agora eu posso afastar o indutor. Por que eu posso afastar o indutor? Porque agora, quando eu afasto o indutor, eu terei o corpo já 4, 5, 6, 7, 8 carregado. Tá? Então, o passo A e o passo B até poderiam ser trocados. Eu poderia primeiro aterrar, se eu quisesse, e aproximar o bastão. Tá? Aí o corpo ia ficar carregado. O terceiro passo, o passo C e o passo D, não podem ser invertidos. Eu não posso primeiro afastar o bastão e depois desligar o terra. Eu tenho que primeiro desligar o terra para não impedir a volta de elétrons e depois afastar o indutor. Então, olha o que eu fiz. Muitas questões tu vai ver que se usa como terra, poderia ter sido fio terra, o dedo de uma pessoa, porque o nosso corpo é condutor, tá? Não é tão bom condutor, obviamente, como um fio metálico, mas é condutor. Então, aproximar aqui o bastão, ligar o terra, desligar o terra e afastar o indutor, tu vai carregar por indução. Tu vai induzir a subida ou a descida de elétrons, por isso eletrização por indução. Não vamos confundir. Só aproximar não adianta, tem que ligar o terra ou desligar o terra. Na verdade, dá para fazer um processo de eletrização aqui, ó, sem o terra. Olha como é que é essa eletrização. Eu tenho dois corpos que são neutros. 4 positivas e 4 negativas, duas esferas condutoras. Por que condutoras? Para facilitar o fluxo de cargas de uma para outra. Se eu aproximar um bastão negativo, o indutor negativo previamente carregado, elétrons vão fluir dessa esfera A, 1, 2, 3, 1, 2, 3, para B. Então, o que é a esfera? O que vai acontecer aqui? O bastão negativo induziu a ida de cargas elétricas negativas para cá.
Se eu afastar as esferas condutoras, não permitindo que aqueles elétrons que foram voltem, o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai acontecer que depois que eu separei, não tem como eles pularem lá pelo ar. Aqui não tem potencial suficiente para os elétrons irem de B para A. Então eles migraram por indução de A para B e depois eu separei, eles não voltam mais. Então essa daqui vai ficar negativa, essa positiva e essa negativa. Então está aí a tal da eletrização por indução. Eu induzi usando fio terra ou induzi aqui e depois separei as esferas. Até nossa próxima aula. Aquele